Então, eu vou falar de novo sobre essas large language models, em parte porque vocês talvez não tenham visto isso, em parte porque eu queria passar umas mensagens para vocês. O interesse da gente nessa coisa na verdade, a bagunça que o ChatGPT fez no final do ano passado, né? E o ChatGPT e outras dessas fazem um trabalho muito bom em várias situações diferentes. Então, por que que eu estou interessado nos LLM? Porque aparentemente eles realmente simplificam a nossa vida em um monte de tarefas de tradução de linguagem natural para seja lá o que for. Isso que eu estava falando de traduzir para SQL, o próprio ChatGPT faz isso. Só que é aquela história, o ChatGPT foi treinado em cima de dados de SQL da vida, então ele entende SQL. Mas você tem que passar para o ChatGPT qual é o esquema que você está trabalhando. Então você passa para o ChatGPT, a gente chama num prompt, o esquema. Esse esquema aqui é bem simplesinho, né? E ele vai e compila um SQL bem legal, né? E explica o que está dentro do SQL. Agora ele faz muito mais coisas do que isso. Só que de vez em quando ele erra feio. O que que o ChatGPT em essência faz? Ele procura, se ele dá uma pergunta, né, ele procura lá, procura entre aspas, né, completar aquela pergunta com alguma coisa que ele já foi treinado na vida. Daqui a pouco eu vou dizer quais são as limitações dessa confusão. Então tem um exemplo que eu gosto de usar, que é onde é que o Dom Pedro I está enterrado. Parece uma pergunta boba, né? Onde é que o Dom Pedro I está enterrado? Ele já começa a confusão que tem dois Dom Pedro I. Tem um Dom Pedro I do Brasil, que é o Dom Pedro IV de Portugal, e tem um Dom Pedro I de Portugal, que é aquele da Rainha Inês, da Rainha Morta, aquela confusão da beijar a mão de uma rainha morta. Esse é o Dom Pedro I de Portugal. Não é esse que eu estou falando. Eu estou falando do Dom Pedro I do Brasil. Aí a Dom Pedro I tem uma história muito triste. Ele, na verdade, morreu brigando com o irmão dele. Ele não morreu brigando. Ele, não sei se vocês conhecem a história, né? Ele voltou para Portugal, o Dom Mauro, né? Não me lembro mais o nome do irmão dele. Tinha usurpado o trono lá de Portugal e quem era o herdeiro era o Dom Pedro I e ele abdicou em prol da filha dele. O Dom Pedro I abdicou em nome da filha. Só que ele teve que, digamos assim, à força, conquistar Portugal de novo. E nessa brincadeira das batalhas, ele acabou pegando uma tuberculose, se não me engano, e acabou morrendo disso. É, no leito de morte, a filha dele já era a rainha de Portugal, e no leito de morte, ele disse que queria que o coração dele fosse enterrado na cidade do Porto. Porque no Porto, porque quando ele voltou para Portugal, ele não foi para Lisboa, ele foi para o Porto, juntou lá, regimentou lá um exércitozinho e começou a batalhar no Porto contra o irmão dele. Depois ele fez uma coisa que ninguém esperava. Ele pegou um barco e foi para o Algarve e atacou as forças do irmão no Algarve. Então ele foi para Lisboa, não a partir do Porto, mas a partir do Algarve. Só que isso acabou com a saúde dele. Então ele acabou morrendo por culpa desta confusão toda que eu resumi mais ou menos, né? E aí a filha dele, depois de algum tempo, então, quer dizer, no fundo, quando ele faleceu, ele foi enterrado no mausoléu da família, que naquela época era em Lisboa, tá? No mosteiro de São Vicente de Fora. Depois, os restos mortais dele foram transladados para o Brasil em 1972, mas o coração dele ficou em numa igreja no Porto. Então a pergunta onde é que o Dom Pedro I foi enterrado é bem confusa de responder, né? Essa resposta que o ChatGPT me deu é bastante precisa, né? Só que tem um detalhe. Eles confundiram a igreja do Porto com uma igreja em Salvador. Eles dizem, o coração foi parar numa igreja em Salvador. Está errado. É uma igreja, é essa igreja, mas é no Porto. E depois aqui diz que foi trasladado o corpo dele em si para o Mausoléu da Independência lá em São Paulo, né? Então, essa é uma pergunta difícil de responder. A resposta está
mais ou menos correta, só que aqui no final ele faz um resumo completamente errado. O coração não está aqui e ele diz que o corpo foi trasladado para o Brasil. E, no entanto, aqui ele repete que foi, na verdade, enterrado no mosteiro de São Vicente de Fora. Então, quer dizer, coisas assim são muito difíceis de responder. Então, se você for acreditar na resposta do ChatGPT, você pode cometer erros crassos. Se você for olhar na entrada da Wikipedia do Dom Pedro I, tudo isso que eu falei é o que eu me lembro de ter lido na entrada da Wikipedia. A entrada da Wikipedia está certa. No entanto, o que o ChatGPT gera está errado. Só que, é claro, uma pergunta bem difícil, né? Outras coisas que vão ficar claras é que essas large language models eles são treinados com dados essencialmente tirados da internet numa determinada data. Coisas que acontecendo depois disso, normalmente o, o modelo não consegue responder. Logo depois da coroação do rei Charles em Londres, eu perguntei ao ChatGPT onde é que sobre a coroação do príncipe Charles como rei da Inglaterra, né? E ele sabia, não tem informação porque isso aconteceu depois de setembro de 2021. Então, essas limitações todas são bem conhecidas, mas são limitações. Só que a gente pode fazer muito mais do que fazer perguntas e respostas. Afinal de contas, isso é o que o Google faz, né? A gente pode usar o ChatGPT e outros LLMs para criar aplicações. Isso aqui é uma aplicação que, uma hora, se vocês quiserem, a gente pode até mandar um paper para vocês que gera histórias. Eu outro dia peguei uma referência que gerava história em quadrinho. Isso aqui não é bem história em quadrinho. Isso aqui gera o plot da história. Se depois você quiser, ele gera animações da história. Isso aqui foi feito pelo professor Furtado, pelo Edirley e pelo Bruno. Então, é um exemplo assim que eu não vou entrar em detalhes sobre como é que você gera aplicações, tá? Tudo isso é tranquilo. O que eu gostaria de estudar é alguns modelos desses large language models em mais detalhe. Quer dizer, não é simplesmente saber para que eles vão ser usados. E lá pelo final, aí sim a gente pode procurar aplicações desses LLMs e alguns frameworks que ajudam a desenvolver aplicações. Tá? Bom, o primeiro desses modelos que vale a pena, isso tudo eu falei na aula passada, então vamos pular. Então, o primeiro modelo que vale a pena a gente. Tudo isso eu falei, tá? Estou pulando porque eu já falei. O primeiro desses que vale a pena dar uma olhada é no próprio modelo, o LLM que está por trás do ChatGPT. Originalmente era um troço chamado GPT 3.5, depois na versão paga é o GPT-4, tá? Essa, o ChatGPT, se você quiser, você pode usar direto. Mas o que é mais interessante é usar a API da OpenAI, que você tem acesso a esses modelos, mais um bando de outros modelos para desenvolver aplicações, e aí você não fica preso à interface do ChatGPT. O que tem de interessante no ChatGPT? No fundo, aquele prólogo que eu falei já deu uma ideia razoável, né? Ele produz respostas, perguntas e conduz um diálogo com o usuário bastante razoável, né? Só que de vez em quando ele produz respostas erradas. Aquela história do Dom Pedro I é bem complicada, mas está errado, né? O pior do que isso é que de vez em quando ele produz respostas que parecem certas, mas na verdade são incorretas. E é difícil, se você não conhece a história, é difícil saber se está certo ou está errado. Vocês nunca ouviram falar da confusão do enterro do Dom Pedro I? A resposta do ChatGPT pareceria correta, né? No entanto, não está. Só que você não sabe, tá ou não está. Então, isso é um problema bastante sério, né? Bom, esse novo que é usado no ChatGPT é, no fundo, a mesma coisa que o anterior, né? O 4 é a mesma coisa que o 3.5, só que eles treinaram o 4 um pouquinho mais para rejeitar. Qual é a preocupação desse pessoal? Eles não querem que conteúdo tóxico da web transpareça para o usuário. Então, eles têm uma preocupação muito grande quando eles que eu digo, a OpenAI, o Google, a Meta,
Então, eles têm uma preocupação muito grande em treinar um modelo com dados na web, mas filtrar aquilo que é tóxico. Pornografia, sei lá, todas essas baboseiras, fake news e por aí afora. Só que isso é muito difícil de fazer. Então, no 3.5, eles fizeram uma coisa mais conservadora. Então, o 3.5 filtra muita coisa que, na verdade, não é conteúdo tóxico. O 4 foi um pouco mais bem treinado, então ele filtra menos coisa que não é tóxica. Isso tem um bocado de trabalho, né? Outra questão é essa preocupação de você responder com fatos que sejam de fato verdade, não coisas inventadas pelo modelo. O 4 ainda tem uma coisa interessante, é que ele é multimídia, né? Ele aceita imagens como entrada. Isso aqui parece uma coisa fantástica, mas na verdade, se vocês olharem essas coisas todas, tudo vira vetores. O texto vira vetor, a imagem vira vetor. E uma vez que vira vetor, daqui para frente, tudo que você tem que fazer é trabalhar com os vetores. Então, se o vetor veio de imagem ou de texto, tanto faz, né? Então, esse último ponto aqui é bem interessante, mas não é assim um grande pulo, né? Bom, eu já falei que esses modelos, o GPT-3, 3.5 e o 4, foram treinadas com coisas da web, né? Bom, coisas da web é o que vocês imaginam, né? Tudo que está na Wikipedia, por aí afora, mas inclui também documentação de software e código. Código, incluindo código em SQL. Então, não é à toa que ele gera SQL. Ele foi treinado com exemplos de código em SQL. Tá? Entre dizer isso e a coisa funcionar, vai uma distância muito grande, né? Mas, em princípio, sim. Existem outras LLMs que foram treinadas exclusivamente para traduzir linguagem natural em código em SQL. E eu estou interessado em saber o quão bom essa coisa é. Bom, o treinamento do 3.5 não foi inteiramente automático. Eles usaram pessoas para marcar quando o exemplo que estava usando para treinamento era um exemplo tóxico. Só que isso foi feito por uns trabalhadores no Quênia ganhando $2 por hora. Isso aqui é quase como usar trabalho semi-escravo. É extremamente terrível você ver exemplos e ficar marcando, isso aqui é tóxico, isso aqui não é tóxico. Porque para descobrir se uma coisa é tóxica, você começa a ler assuntos que estão na internet estarrecedores. Então, tem gente desses trabalhadores aí. Eu tenho uma entrevista com um desses trabalhadores aqui que o cara narra o quão estressante e ele ficou psicologicamente abalado com essa tarefa de marcar conteúdo tóxico, essencialmente porque ele foi exposto a conteúdo extremamente agressivo, né? Isso é o que a gente está chamando aqui de uma forma polida em conteúdo tóxico. Mas imagina o trabalho desse pessoal aqui, o qual não seria terrível, né? Bom, agora, as coisas funcionam muito bem. Um exemplo que eu gosto de citar é o da listeira do Richard Butler, né? Qual é o relacionamento entre os dois? Curiosamente, isso aqui faz tempo que eu fiz essa pergunta, 23 de março. Aqui, ó. Então foi depois disso, não sei exatamente quando é que foi. E eu fiquei surpreso com duas coisas. Primeiro, que eu nem estava me preocupando muito em escrever em inglês, ou português, ou qualquer coisa. Eu estava começando a usar o ChatGPT, por acaso eu escrevi em português. E por acaso ele me respondeu num português muito bom. Eu fiquei surpreso, eu disse, caramba, ele fala português muito bem. O que está escrito aqui sobre os dois, eles são atores muito conhecidos para a minha geração, pelo menos, está absolutamente certo, né? E foi tirado essencialmente da entrada da Wikipedia. Isso é essencialmente o texto que está na entrada da Wikipedia da Liz Taylor, tá? Se você perguntar qual é o relacionamento entre esses três atores, isso é muito mais complicado. O John Hurt era, na verdade, amigo dos dois, o John Hurt, mas eles fizeram um filme juntos, os três juntos, essa a Noite do Iguana, da Iguana.
Eu nem sabia que esse filme aqui existia, muito menos que os três tinham trabalhado, mas isso deve estar em algum lugar na internet. O ChatGPT me respondeu. Aqui em si, em cima, nesse parágrafo, nessa frase anterior, ele fala corretamente que o Lister e o Richard Burton foram casados 2 vezes e que o John Hurt era amigo dos dois, e o John Hurt e o Richard Burton atuaram juntos nesse filme em 1984, que aliás foi distribuído em 1984 e eles ganharam o prêmio de melhor ator num festival lá de Valladolid, né? Então isso aqui está absolutamente correto, mas é bem mais complicado, né? Por quê? Porque envolve, na verdade, três entidades e perguntando um relacionamento entre as três entidades. E ele respondeu corretamente. Se você disser, não estou satisfeito, regera a resposta, ele continua e regera a resposta com mais informação. Muito bom isso aqui, eu achei essencialmente muito bom. Aí, bom, outra pergunta, né? Se Lisboa e Toledo são banhadas pelo mesmo rio? Isso é, de novo, uma pergunta capciosa. Lisboa e Toledo, sim, são banhadas pelo mesmo rio. Só que tem um detalhe: o rio Tejo, quando deságua no Atlântico, perto de Lisboa, é chamado de Tejo, é o que todo mundo conhece daquelas fotos de Lisboa. O, o rio Tejo, quando passa por Toledo, é um rio pequeno, no fundo do despenhadeiro, e na Espanha o rio é chamado de Tagus. Ele não tem o mesmo nome que em Portugal, e, no entanto, é o mesmo rio. Então, ele responde errado. Ele diz que as cidades não são banhadas pelo mesmo rio. Mas isso seria muito complicado responder certo, porque ele teria que descobrir que o rio Tejo e o rio Tagus, na verdade, são nomes diferentes para o mesmo rio. Aí, aqui essa resposta ainda tem um problema pior, porque ele diz que as duas cidades são banhadas pelo rio Tejo. Então, ele descobriu que o Tagus e o Tejo são nomes diferentes para o mesmo rio, mas ele não percebeu que o rio Tejo que Lisboa se refere e o rio Tejo que Toledo se refere são o mesmo rio. Isso não é simples. Você pode ter dois rios com o mesmo nome, terem dois rios completamente diferentes, né? Então ele diz, sim, são banhadas pelo rio Tejo, mas não são banhadas pelo mesmo rio. Aí você diz, aí eu respondi, será que elas são banhadas pelo rio Tejo? Então são banhadas pelo mesmo rio. Aí ele se corrige, ele diz, se são banhadas pelo mesmo rio, então a resposta dessa pergunta é sim, são banhadas pelo mesmo rio. Se você repetir a pergunta no mesmo diálogo, ele tem um modelo treinado e ele segue o diálogo que você está fazendo naquele momento. Então, você repete a pergunta, ele responde corretamente que elas são banhadas pelo mesmo pelo mesmo rio, e aí eu explico o que é o Rio Tejo. Cara, isso aqui não é nada fácil você gerar. No entanto, aparentemente está correto. Eu fico em dúvida, e aí há uma pergunta para quem for estudar os vários modelos, o que mais a gente tem por trás dessa interface? A maneira com que eles treinam as LLMs e usam as LLMs para completar frases está muito distante desses exemplos que eu disse que eu mostrei para vocês. Quer dizer, vai uma distância enorme entre a intuição básica por trás de uma LLM, a intuição básica que elas completam frases, quer dizer, você me dá uma frase, eu coloco mais a LLM coloca mais uma palavra na frase, que é a palavra que mais possivelmente completa aquela frase. Bom, isso é até fácil de entender, mas como é que isso permite você gerar um diálogo tão sofisticado quanto esse, ou quanto qualquer um que eu mostrei antes? É bem estranho. Eu gostaria de encontrar algum paper que me explicasse como é que isso é feito. Os papers que eu vou mencionar para vocês, que falam das LLMs, eles dizem assim de uma maneira muito genérica como é que elas foram treinadas e qual é a cara delas, mas não entram em muito detalhe. Então, a gente teria que explorar um pouco mais o que de fato está por trás de uma interface dessas
qual é o buraco entre dizer que tem uma LLM, o GPT 3.5, e o que a gente está vendo aí nesse diálogo bem sofisticado. Tem um buraco aí que eu não consigo, que eu não sei. A gente tem que estudar. Então, isso é uma encomenda para vocês nessa primeira parte do curso. Vamos pegar os papers básicos de cada uma dessas LLMs mais famosas, vamos ver se a gente encontra, sei lá, nas entrelinhas desses papers básicos ou em alguma outra referência dos mesmos autores daquele paper básico, como é que eles explicam o funcionamento da interface. Eu tenho uma curiosidade muito grande e até agora não tive chance de descobrir como é que funciona. Aí tem umas coisas aqui legais. Logo começou essa história do ChatGPT, nota que essa versão aqui é a versão de 13 de fevereiro, né? Me mandaram isso que está aí na tela, que está meio difícil de entender, mas aqui é perguntando quais foram os principais pesquisadores em inteligência artificial brasileiros que morreram recentemente, nas 2 últimas décadas. Aí o ChatGPT listou esses pesquisadores aqui, incluindo eu. Aqui eu faleci em 2015 e fui professor titular do Departamento de Informática da PUC-Rio, que é verdade, um dos fundadores da SBC. Isso não é verdade. Então, de onde ele tirou que eu fui um fundador da SBC, eu não faço a menor ideia. Eu sou sócio da SBC há muito tempo, mas não fui fundador. Os outros aqui eu nem. O Jacques Wagner, eu tenho certeza que faleceu, os outros aqui eu nem. O Baeta Neves não faleceu, ele está vivo. Enfim, não sei de onde saiu isso daqui, mas certamente ou vocês estão tendo aula com um fantasma, ou esse exemplo está errado. Mais recentemente, aqui eu cortei a data, mas isso foi bem mais recentemente, eu fiz a mesma pergunta. Essa pergunta que está aqui em cima é a mesma. Ele já não me listou como tendo falecido, listou o Luiz Fernando, que infelizmente faleceu há bastante tempo, só que ele errou. O Luiz Fernando não foi professor da UFRJ, não contribuiu para o desenvolvimento de sistemas de inteligência, trabalhava em sistemas multimídia, em televisão digital e por aí afora. Então, está tudo errado aqui, onde é que o Luiz Fernando trabalhava e qual era a universidade que ele trabalhava. Está errado. A única coisa que está certa é que, infelizmente, ele faleceu. Os outros aqui eu não conheço. Então, enfim, não dá para a gente acreditar muito no que ele responde, né? Mesmo porque mudou, né? Essa resposta aqui, eu fui ressuscitado um mês depois. Tem outras coisas, né? Uma coisa óbvia é que eu comentei que o GPT foi treinado até setembro de 2021. Então, supostamente, tudo o que aconteceu depois de setembro de 2021, ele não tem conhecimento, muito menos coisas muito específicas de um banco de dados. Então, se eu perguntar alguma coisa bem específica de um banco de dados de plataformas de exploração de petróleo, ele vai dizer, olha, não tenho a menor ideia, não fui treinado para isso. Ou ele vai dizer que aquela história do... esse exemplo aqui é legal. Como é que foi a cerimônia de coroação do Carlos III, Charles III, lá da Inglaterra? Ele vai dizer que ele não sabe porque ele só foi treinado até setembro de 1921. Mas aqui tem uma coisa curiosíssima. Ele engrena e explica para você como é que foi a coroação de Carlos III da Espanha. Esse achei o máximo. Enfim, gostaria que se você repetir essa pergunta, ele vai te responder uma outra coisa. Então, moral da história, o ChatGPT é bem interessante para fazer algumas coisas, mas não é muito confiável. A minha pergunta para vocês, no fundo, é não a questão de ser confiável, não ser confiável. Isso aí é mais ou menos óbvio. Como é que você sai de uma LLM e chega numa interface como essa? Como é que ele, de repente, te produz um insight, de repente você faz resumo de um texto, de repente ele transforma sentenças em linguagem natural em SQL. Por baixo dos panos, pode ser que tenha, na verdade, vários modelos, e dependendo do prompt que você dê, ele invoca um modelo ou outro. Isso é uma possibilidade. Como isso aí a OpenAI não abre muito jogo, a gente acaba especulando sobre o que exatamente está acontecendo, né?
A interface da OpenAI, como eu falei, é bem interessante. Ah, ela tem, na verdade, três conceitos. Um é o que eu chamei de prompt. Prompt é aquilo que você escreve na interface do GPT ou passa para a interface, perguntando dizendo para a interface o que você espera que ela faça. Se é para gerar código, se é para entrar numa conversação, se é para escrever um ensaio. Então, isso aqui você comunica ao sistema o que você quer. De certa forma, o que o prompt é uma maneira de programar uma aplicação em cima do GPT. Bom, outra coisa que quem já mexeu com essas coisas não acha nem um pouco espantosa, mas para quem vê pela primeira vez é uma coisa estranha, é que esses modelos todos não trabalham, na verdade, com palavras. Eles trabalham com tokens, uma sequência de caracteres de um certo comprimento. Então, todo o treinamento dos transformers que estão por baixo desses modelos é feito em cima de pegar exemplos na internet, tokenizar aquela coisa e passar por dentro do modelo para treiná-lo. Isso aqui é meio misterioso. Se alguém tiver interesse nisso, tem um monte de literatura sobre tokenização e por aí afora. Tá? Bom, isso aqui embaixo eu já falei. Ah, sim. Uma outra coisa da interface da OpenAI é que você pode usar vários modelos diferentes. Tem o GPT-3, 3.5, 4, o Jota, sei lá o quê. A única coisa chata é que eles usam uns nomes. O DaVinci é o 3.5, sei lá. Então, em vez de usar os números para designar os vários modelos, a interface da OpenAI usa nomes. E aí é meio chato. Mas a documentação dessa interface, e quem quiser se distrair, vale a pena, é muito boa. Essa documentação aqui, eu andei espiando com algum detalhe. ah, Você lê, é muito bem escrito, é muito didático, tem uma porção de exemplos. Vale a pena dar uma olhada para quem seriamente quiser construir aplicações em cima do ChatGPT, ou da API da OpenAI. A documentação é de primeira linha. Aqui tem uns exemplinhos na documentação de coisas que você pode fazer com o ChatGPT. Então, isso aparece lá numa certa página, você clica e vai lá para o exemplo. Um exemplo, aquele que eu mostrei para vocês, de traduzir de linguagem natural para SQL, é bem interessante. É muito simples o exemplo, mas é bem interessante. A outra coisa legal é criar tabelas. Você dá um texto não estruturado, dá um exemplinho, ele extrai de dentro do texto não estruturado e tabula. O exemplo que tem é muito legal, muito legal. A outra coisa espantosa, você dá um pseudocódigo, o ChatGPT te devolve qual é a complexidade daquele pseudocódigo. Ou extrair palavras-chave em um conjunto de texto. Então, tem um monte de exemplos aqui. Programar Python não funciona muito bem, né? A gente já tentou só coisas muito triviais, né? É bem legal, né? Então, tem aqui um exemplo de você traduzir para SQL, é o mesmo exemplo que eu já mostrei para vocês. Está aqui um exemplo que você pega esse texto todo, aí dá um exemplo, né? De fruta, cor e sabor. Aí ele pega esse texto aqui e esse exemplo, isso aqui é o prompt, isso aqui é o que você passa, tá? Aqui, isso aqui é o que você passa naquilo da 23 pontos, Ultra 23. Você passa isso no prompt e ele te gera essa tabela. Se você olhar esse texto e essa tabela, tá certinho. É espantoso. O único exemplo que eu dei foi essa coisinha aqui. É muito bom. Eu fico realmente impressionado. Aqui tem um exemplo de complexidade, é, exemplo de extrair palavras-chave. Isso também aparentemente funciona bem. Esse aqui é mais divertido, né? Crie um resumo, né, de um ensaio sobre o Tesla
e as suas contribuições para a tecnologia. Então, ele gera esses tópicos aqui, que aparentemente estão certos, viu? É bem interessante. Bom, aqui tem um monte de outros exemplos, né? Então, vale a pena, quem tiver interessado em estudar o GPT, dar uma espiada não só no GPT, mas na documentação da OpenAI, né? Estudar o GPT, de novo, estudar o GPT é a gente pegar o paper básico do GPT, o GPT 3.5, o GPT 4, e estudar como eles foram treinados e explorar na literatura para ver se a gente consegue responder, consegue entender como é que é esse buraco entre um modelo e o que a interface consegue fazer. Isso é um desafio que eu deixo para vocês. Tá? Bom, o GPT, o ChatGPT, não é a única aplicação dessas coisas da OpenAI. O Bing também é. Então, aqui não dá para ver, mas eu tenho instalado aqui uns 5 browsers diferentes por culpa dessas brincadeiras. Então, aqui eu fui pegar o Bing e fiz a mesma pergunta. Onde é que o Dom Pedro I foi enterrado? Olha só que coisa legal. Eu escrevi a pergunta em inglês. Por alguma razão, ele descobriu que eu estava no Brasil e me respondeu em português. E ele respondeu certinho, exceto, não sei, ele fez um resumo aqui, essa última frase, eu vou ler para vocês, essa última frase é um resumo. E ele termina dizendo que ele morreu lutando pela causa da sua filha na Guerra Civil Portuguesa. Isso é falso. A Guerra Civil Portuguesa já tinha acabado. A filha dele, a que já tinha sido coroada como Dona Maria II. Então, não sei por que ele acrescentou essa frase. Desculpa, peraí que eu me perdi. Acrescentou essa frase do nada, que está errada. Tá bom? Bom, então, mas o resto que ele escreveu aqui está bem certo. Está melhor do que o ChatGPT devolveu. Agora, tem umas coisas aqui legais. Vocês estão vendo essa coisinha rosinha aqui? Isso aqui é uma indicação de onde ele tirou a frase. Então, está aqui embaixo. Se você clicar aqui, aliás, se você clicar no próprio você vai para a página na internet de onde ele tirou essa resposta. Isso é um negócio muito bom, porque ele essencialmente está fazendo o mesmo tipo de consulta que o Bing faria, só que resume, em vez de colocar os stubzinhos, esse Bing Chat está gerando texto que te explica o que ele descobriu. Você tem que entrar no Bing, isso aqui é o Bing, né? Aí tem aqui um troço chamado Chat. Aí você clica no Chat e aparece essa interface. Eu achei isso aqui muito bom. Na verdade, melhor do que o ChatGPT. Por baixo dos panos, a tecnologia é a mesma, até onde eu consigo entender. Mas essa ideia de você colocar a proveniência das frases que ele usou para gerar esse texto é muito boa. Bom, isso é, então, um resuminho muito rápido do ChatGPT. Qual é a mensagem aqui? Primeiro, como o GPT 3.5 e o 4 foram treinados, vale a pena olhar os papers originais. Eles têm uma descrição, diria, razoavelmente precisa de como eles foram treinados. Tem umas curiosidades interessantes, como esse treinamento passando por um filtro humano, tá? Mas, pela enésima vez, fica aberta a dúvida de como é que eles usam esse modelo para gerar respostas tão boas quanto essas que eu estou mostrando para vocês. Bom, qual é o problema do GPT ou do ChatGPT? É proprietário, né? A gente não pode fazer muita coisa com esses modelos. Em vista disso,
e eu diria assim, como uma pirraça, o pessoal da Meta desenvolveu um LLM que concorre em qualidade com o GPT. Só que eles disponibilizaram de forma aberta. Nem sei mais o que significa lema, mas não sei mais o que significa lema, mas obviamente eles estavam pensando nesse animal simpatiquinho aqui, que é um primo do camelo, que vive aqui pela América do Sul. O Llama foi publicado originalmente em fevereiro de 2023. Então, quando a gente viu esse curso, essas coisas no semestre passado, esse era o Llama que tinha. Agora, bem mais recentemente, em 28, acho que foi 28, 18, não, 18 de julho, eles publicaram o Llama 2. Qual é a diferença entre os dois? Esse aqui era um modelo preliminar, digamos assim, que ainda não estava lá muito bem treinado. Não é verdade, tá? Que eles não tinham muita confiança. Então, eles continuaram treinando o Llama, publicaram o Llama 2. O Llama 2 é totalmente aberto. Você pode baixar o Llama 2, colocar para funcionar e fazer aplicações com o Llama 2 tranquilamente. Não tem problema nenhum. Eu tenho um monte de blog posts e quando chegar a hora eu passo para vocês sobre como você baixa o Llama 2 e coloca para funcionar em ambientes diversos, né? Até nesse computador que eu tenho aqui, eles explicam como baixar. Então, o grande tchan do Llama 2, a grande vantagem do Llama 2 é que é um modelo tão bom ou melhor do que os outros, no entanto, ele é de domínio público. Tá? Bom, em cima do Llama, em cima desse Llama aqui, o pessoal. O Llama e o Llama 2 não são Step Models. Eles não foram treinados para seguir instruções. Eles são modelos linguísticos grandes, LLMs. Então, o pessoal do Stanford fez uma aplicação chamada Alpaca, que é pegar o Llama 2, e eu vou falar daqui a pouco, e retreinaram o Llama 2 para seguir, o Llama, desculpe, não o Llama 2, para seguir instruções. Porque a alpaca, bom, a alpaca é uma lhama pequenininha, não é bem verdade. A alpaca é uma prima da lhama. A lhama é um pouco maior, é usada como animal de carga. A alpaca é usada para lã. Tá? Enfim. Tem uma coisa aqui que vale a pena olhar no paper original do Llama, e depois eles repetem um pouco isso no Llama 2, é o que eles usaram para treinar o modelo. O Common Crawl, essas duas coisas aqui, são dumps da internet. Então, a grande quantidade de dados que eles usaram para treinar o Llama foram dados baixados na internet. Você vê que isso aqui tem 3,3 tera, esses outros aqui não chegam a 1 tera. Bom, mas usaram também a GitHub. Baixaram tudo lá do GitHub e usaram. A Wikipedia está dentro da internet, mas isso aqui é dado mais estruturado. É interessante usar a Wikipedia. Books era alguma coisa que eles já usavam antes. É uma coleção de livros abertos, livro mesmo, que você pode usar para treinar. O Archive é aquele biblioteca digital lá de Carnegie Mellon, que tem uma quantidade grande de papers. Literalmente, hoje em dia, tudo que é publicado primeiro vai para o Archive. E o Stack Exchange. Então, no fundo, como tem o GitHub e o Stack, não é espantoso que o Llama também sabe programar. Ele foi programado para isso. Foi treinado para isso. Mas esse paper original dá fala umas outras coisas muito interessantes. Tem uns testes, uns benchmarks que o pessoal já tinha criado para testar esses LLMs, né? Então, geração de código, perguntas e respostas. Agora, o que é interessante é que já fizeram experimentos com esses LLMs que você conseguiria passar no, como é que chama, naquele vestibular americano. Agora esqueci o nome.
vestibular lá, o Enem americano, eles pegaram e passaram as perguntas pelo Enem, desse, putz, esqueço o nome agora, desse exame, né? Pelo LLM, e ele É o respondeu. SAT, professor? Acho que é o SAT, né? Acho que é o STAT. E aí o LLM passou com boa nota. Eu até gostaria de, se eu tivesse paciência e saco, no fundo, passar um Enem da vida por um desses LLMs para ver o bicho que dá, né? Mas é curioso, e o desempenho dele nesses testes é muito bom. Bom, claro, né, ele foi treinado para isso. Bom, o Llama 2, eu não tenho nenhum resumo aqui. Uma das coisas complicadas da gente fazer essa apresentação, eu nunca consegui fazer essa apresentação igual duas vezes, porque entre uma vez que eu falo e a outra já saiu outra coisa, já saiu mais novidades. Então, não tem o Llama 2 aqui, que eu não tive tempo de colocar ainda, está em outra apresentação. Então, o que eu queria comentar com vocês é sobre o Alpaca. Qual é a motivação do Alpaca? O Alpaca é porque o Llama não é um Instruction Following Model, não é um Chat Model, é um LLM. Então, eles pegaram o Llama, treinaram com perguntas e respostas e criaram um outro modelo que é um Chat Model. Isso é o Alpaca. Qual é o problema do Alpaca? Na verdade, o mesmo problema do Llama. Você não pode usar comercialmente o Alpaca, né? Isso aqui foi um experimento, mas com as limitações do próprio modelo que está por baixo. O Alpaca é esse bichinho simpático aqui, que parece um Llama pequenininho, mas o pelo dele é uma maravilha. O pelo da alpaca não molha, quer dizer, o pelo da alpaca. O pelo da alpaca foi, entre aspas, criado pela natureza para não deixar que a alpaca se molhe. Ele deita no chão, pode estar completamente molhado no chão, a pele dele não se molha. Então, o alpaca é criado por culpa da lanagem dele. Tem mais outros, tem o vicunha e o guanaco. Então, se a gente quiser criar... Vicunha já é um desses outros modelos. O guanaco eu acho que ainda não usaram. Então, se a gente quiser criar um novo, pode chamar de guanaco. Bom, esse Llama, ele vem em várias versões, né? Tem um Llama muito grande, que é difícil da gente usar, mas tem esse Llama 7B. 7B, a gente, esse aí é pequenininho, é um modelo com 7 bilhões de parâmetros. O modelo completo do Llama tem 512, se não me engano, bilhões de parâmetros. Então, quando a gente fala de um Large Language Model, é grande mesmo. Um modelo com 7 bilhões de parâmetros, por mais curto que você consiga usar um parâmetro, né? Imagina quanto gasta isso de memória só para guardar o modelo, né? O que eles fizeram? Eu quero criar instruções para fazer o fine-tuning do Llama de tal forma que ele siga instruções. Eles dizem que fizeram isso e gastaram um pouquinho de dinheiro. Mas a maneira com que eles fizeram isso é que é a parte legal. Está aqui bem pequenininho, mas eu vou explicar. O que eu preciso? Eu preciso de um número muito grande de instruções. O que é instrução? É alguma coisa como está nesse quadradinho aqui. Um brainstorm de uma lista de possíveis resoluções de ano novo. Isso é a pergunta, é o que você quer. Qual seria a resposta disso? Perder peso, se exercitar mais, enfim, se alimentar melhor, o que é bem razoável, né? Só que eles não fizeram um número muito grande dessas instruções. Isso aqui seria uma chatice fazer. Então, eles pegaram um número pequeno, 175, feitas à mão, usaram o próprio API da OpenAI para gerar 52 mil instruções, como essa daqui. Brainstorm ideias para projetar uma sala de conferências. Qual seria... Isso aqui foi gerado automaticamente, tá? Incorporar
componentes flexíveis como paredes móveis e tal. Isso aqui foi o ChatGPT que gerou. Isso aqui foi o que eles deram de entrada. Então, eles saíram de 175 feitas à mão para 52 mil. Qual é o problema? Bom, tem muito lixo aqui. Então, quanto mais lixo aqui, pior seria o fine-tuning do Llama. Então, eles tiveram todo um trabalho de pegar o que saiu do ChatGPT a partir daquelas 175 instruções e tirar o lixo, tirar os outliers e por aí afora. Isso é que deu trabalho. E aí pegaram esse monte de coisas aqui e fizeram fine-tuning do Llama 7.d. Então, o Alpaca, na verdade, é um modelo, é um chat model, um modelo para seguir instruções criado a partir do fine-tuning do Llama 7D. Bom, aí tem aqui uns exemplos do Llama, né? What is an alpaca? Qual é a diferença do Llama? Então tem aqui, alpaca, lá, todos os dois são camelídeos, são parentes da vicunha e por aí afora. A alpaca é criada por culpa do pelo, né? Enfim. Então, aparentemente, ele tem um comportamento quase tão bom quanto o ChatGPT. Eles aí foram comparar o ChatGPT com o Alpaca à mão. Vocês pegaram um bando de gente e põe aqui as coisas no ChatGPT, põe no Alpaca e compara para ver o bicho que dá. Enfim, não é uma comparação muito robusta, né? Por exemplo, um exemplo aqui de um erro do Alpaca, mas é um erro também complicado, né? Que a capital da Tanzânia deixou de ser Dar es Salaam e passou a ser Dodoma a partir de 74. O Alpaca respondeu que é ainda o Dar es Salaam. Tá bom. Enfim, a mesma confusão lá do Dom Pedro. Mas o ponto aqui interessante é essa ideia de que você pega um modelo linguístico e cria um modelo para seguir instruções. Esse modelo é treinado a partir do outro com um conjunto de instruções, coisas como estão aqui nesse quadradinho. Como é que isso foi gerado? Não foi gerado à mão. Foi gerado semi-automaticamente a partir de um conjunto pequeno, usando a própria OpenAI API, né? Isso é uma ideia bem legal. Tá? Bom, qual é o problema da Alpaca? É que eles não podem, como eu falei, né, distribuir o Alpaca porque é baseado no modelo Llama que não pode ser distribuído. Mas existem um monte de outras situações que a gente poderia explorar no curso, que você pode treinar o Llama 2 e transformar ele num chat model. Aliás, recentemente, ou seja, nas últimas poucas semanas, saiu uma saraivada de notícias sobre o Llama 2. Eles publicaram o Llama 2, o pessoal pulou em cima e começou a criar aplicações. Por que esse interesse enorme em criar aplicações com o Llama 2? Às vezes a mesma coisa que já tinha sido feita para o ChatGPT ou para o próprio Llama. Bom, por quê? Porque o Llama 2 é de domínio open source. Você pode usar para qualquer coisa. E ele é tão bom quanto o GPT 3.5. Esse era o objetivo, no fundo, do pessoal da Meta, né? Do pessoal do Facebook, quando investiu na criação desse modelo. É mostrar que você não precisa pagar para usar esse modelo. Você tem esse aqui, open source. Então, vale a pena a gente pegar essa onda e ver o que a gente consegue fazer com o Llama. Tá? Então, talvez o que seria interessante para quem pegar esse assunto tá bom, vamos olhar o Llama e o Llama 2, principalmente o Llama 2, ver como é que esse troço foi treinado. De novo, tem algumas observações bem interessantes no paper do Llama 2, né? E vamos pegar esses exemplos, são normalmente blocos curtos, né? Mostrando como é que você pode
baixar o Llama 2 ou instalar o Llama 2 numa cloud da vida e, sei lá, fazer algo parecido com Alpaca em cima do Llama 2. Isso vale a pena, ou seja, Llama 2, como é que sai do Llama 2 e usa para fazer aplicações. Até para gerar SQL, se vocês quiserem. Bom, o terceiro conjunto, então a gente já viu, OpenAI, o primeiro que fez sucesso, o da Meta, esse aqui é o do Google. O do Google, o paper original do Lambda, que é razoavelmente recente, né? Tem um ano e pouco, é bem interessante, porque, bom, primeiro esse Lambda também é um modelo bem grande quanto os outros, né? O segundo é que eles explicam como esse modelo foi treinado, e uma das coisas que eles comentam que eu me chamou a atenção é o que eles chamam de groundness. Groundness significa que o modelo não deve fabricar fatos, ele deve devolver fatos corretos, tá? Então essa história do groundness é uma preocupação básica, ele não tem por aí que inventar nada. Se existe o fato, ele deve ser treinado para seguir aquele fato. Então, eles explicam como eles treinaram o Lambda para garantir um grau de groundness. Groundness é uma propriedade, não um groundness grande. É legal essa parte do P. Bom, mas isso aqui foi há um ano e meio atrás, né? Mais de um ano e meio. Esse ano, o Google, nota que isso aqui já era modelo grande, né? Quase 140 bilhões de parâmetros. No começo desse ano, o Google lançou um outro modelo, que mudou de nome, é o PaLM, que segue instruções, não é um LLM, é um chat model. Isso aqui é um LLM, isso aqui é um chat model, né? Bem grande. E também tem versões menores, né? E aí, mais recentemente, em maio, eles lançaram um outro modelo que é um pouco menor do que esse. E é esse modelo aqui que, até onde eu sei, é usado no Bard, no ChatGPT do Google. O Bard, a gente tinha pouca informação. Eu estudei pouco Bard porque não tinha muita informação. E eles diziam que você não podia usar o Bard no Brasil. Mas isso é besteira. Basta você abrir uma conexão para algum lugar no mundo, nos Estados Unidos, e ficar brincando com o Bard. Claro que eu fiz isso e fiz a mesma pergunta, já que o Dom Pedro I foi enterrado. Ora, a resposta que ele deu é basicamente correta, exceto dizer que por que eles enfiaram essa coisa que está em vermelho aqui, não faço a menor ideia. Porque ele diz que o coração está enterrado no porto, e aí, como uma observação parentética, aonde ele nasceu. O Dom Pedro I não nasceu no porto. O Dom Pedro I tem uma história gozada. Gozada não, no fundo é triste. Ele nasceu no Palácio de Queluz, perto de Lisboa, num quarto que é decorado com Dom Quixote, que era o quarto de criança dele. E ele morreu no mesmo quarto, né? Então, se algum dia vocês forem a Lisboa, faz um passeio até o Palácio de Queluz, que é interessante, e vocês vão visitar o quarto onde o Dom Pedro I nasceu e morreu. Outra coisa interessante do Dom Pedro I é que esses LLMs acabam errando é a idade com que ele morreu. Ele morreu um mês antes de completar 34, 37 anos, uma coisa assim. Ele morreu um mês antes de completar do aniversário dele. Então, eles fazem a conta dos anos e acabam chegando à conclusão que ele morreu com um ano a mais do que de fato aconteceu. Porque, enfim, foi quase lá, né? Mas meu ponto é, por que isso aqui apareceu no meio do caminho? Não faço a menor ideia. E o pior do que isso, se vocês olharem aqui, eles te dão essa resposta, o Bart te dá essa resposta e diz de onde ele tirou a resposta. Se vocês olharem nesses links aqui, não tem nenhuma informação que ele nasceu no Porto. Então, não sei por que isso foi parar aqui.
Isso aqui é parecido com aquele que eu estava falando do Bing, né? Que tem a proveniência das respostas. O BART também te dá isso. É bem interessante o BART, na verdade. Mas eu explorei pouco, eu não sei o quanto o BART consegue, sei lá, gerar código SQL, por exemplo. Né? Não sei. Bom, então a gente já tem aqui três grandes modelos linguísticos que nessa primeira metade do curso vale a pena a gente se aprofundar. De novo, tentando responder aquela pergunta básica: o que existe entre o modelo e a interface que torna a interface tão interessante? Pode ser que chegue à conclusão que não tem nada, é isso mesmo, mas, enfim, não sei. Agora, tem outros modelos, né? Que outros modelos? Tem esse aqui, tem o GPT-4All, as meninas, a Camila e a Diana, o semestre passado, colocaram para funcionar, que foi um chat model também criado a partir do Llama, e depois eles fizeram o mesmo trabalho para o GPT-J e disponibilizaram para todo mundo. Interessante esse esforço, porque eles, primeiro, funcionam, né? Segundo, vocês podem baixar daqui, e a Diana e a Camila colocaram para funcionar de duas maneiras, num collab da vida e na máquina delas. Agora, de novo, o que tem de mais interessante nesse paper, o paper é bem curtinho, é como é que eles treinaram os prompts, né? Então, eles mostram que eles usaram alguns datasets e tiveram um trabalho infernal, que eu acho que está aqui. Agora já não sei. Eles treinaram e depois tiveram um trabalho infernal para filtrar aquilo que foi treinado, tirando o lixo. Como é que foi esse treinamento? Mesma coisa do Alpaca. Você começa com um certo conjunto de instruções, só que eles tiraram essas instruções de... Onde é que está isso? Bom, eles tiraram as instruções de alguns datasets que eu... Acho que é isso aqui, ó. Eles tiraram as instruções desses datasets aqui, passaram por dentro da OpenAI e geraram mais instruções. Só que esse monte de instruções, que eu acho que está em algum lugar, está aqui, geraram um monte de instruções que depois tiveram que ser filtradas, e isso deu um trabalho danado. E no final eles criaram um conjunto com 440 mil instruções a partir de um conjunto inicial com muito lixo. Isso deu trabalho e eles explicam como eles fizeram isso. Ou seja, é a mesma lógica do Alpaca, só que eles, em vez de começarem com um número muito pequeno de instruções à mão, eles extraíram essas instruções de alguns datasets. Tá? Bom, bom, aqui tem exemplos. Eu acho que isso aqui eu tirei do que as meninas apresentaram. Nem lembro. Ah, tem um outro exemplo. A Databricks, hoje em dia está bem popular porque eles vendem uma plataforma de software interessante para vocês integrarem bancos de dados. E eles se aventuraram a fazer um concorrente do ChatGPT chamado Dolly 2.0. O Dolly, depois teve uma versão melhor do Dolly. O que eles fizeram? A mesma coisa do Alpaca e do GPT-4All. Eles pegaram um LLM, esse LLM aqui que eu não conheço, e treinaram esse LLM para virar um chat model. Só que eles adotaram uma política diferente. Em vez de começar com um número pequeno de instruções e ampliar semi-automaticamente, eles pediram aos funcionários deles para gerarem essas instruções. Então, eles acabaram gerando 15 mil instruções usando os próprios funcionários.
Depois tiveram que duplicar essa tralha toda, que tinha muita superposição. E aí pegaram essas instruções e aí foram treinar esse modelo aqui para gerar o tal do DALL-E 2.0. E agora eles vendem esse serviço por aí afora, né? Bom, outro projeto semelhante a esse, que eu não conheço direito, é o Red Pajama. Isso aqui é uma lhama com pijama vermelho. Esse pessoal tem um certo senso do humor. Aparentemente tem uma musiquinha que é Lhama Lhama, Red Pajama Pajama, e eles aproveitaram essa musiquinha para nomear os softwares deles. O que é isso daqui? É o Lhama treinado para seguir instruções de uma outra forma aqui. Então, o Red Pajama e esse Dolly e mais o GPT-4All são outros modelos de chat models, né, gerados a partir do Llama ou coisas semelhantes. Eu leio o texto, sei lá. Tá? Então, daqui, desses other LLM-based tools, vale a pena ficar a ideia de que não são só os grandes players que criam esses modelos, existem outros por aí. Embora com o anúncio do Llama 2, esses outros modelos tenham, digamos assim, ficado menos interessantes, porque o Llama 2 é muito bom. Tá? Bom, a última coisa que eu queria comentar com vocês, que está na lista de assuntos que o ano passado, o semestre passado, a gente atacou e eu gostaria da gente entrar em um pouco mais de detalhe, são frameworks para você desenvolver aplicações de LLMs. Os dois frameworks mais comentados é um chamado LangChain e o Llama Index. Todos os dois têm uma documentação, de novo, muito bem organizada. Então, eu comprei um livro, mas não adianta nada, o livro é pior do que a documentação do LangChain. Tá? Então, o LangChain, no fundo, é uma maneira de você colocar uma camada por cima da LLM, ou seja, isolar o seu desenvolvimento de aplicação da LLM. Isso é uma coisa. Outra coisa é que o LangChain, como o nome indica, ele permite você encadear prompts. Você faz um pouquinho aqui, depois faz outro prompt para fazer um outro pouquinho de coisas, um outro prompt para fazer um pouquinho de coisas, e do LangChain você pode encadear isso numa tarefa mais complexa. O último texto que eu peguei aí de tradução de linguagem natural para SQL, ele essencialmente faz alguma coisa. Primeiro ele extrai da linguagem natural alguns componentes, depois traduz uns pedaços dele para SQL, depois remonta tudo no SQL final. Essa lógica você pode programar no LangChain, né? E como eu disse, o manual dele é muito bom. O Llama Index tenta resolver um outro problema. Eu não comentei, mas essas LLMs elas foram treinadas num determinado momento. Então, se você quer que aquela LLM funcione com dados recentes ou com dados de outras fontes, você tem que passar esses dados no prompt para a LLM no meio da sua aplicação. Só que tem uma limitação no volume de dados que você pode passar. Por exemplo, no ChatGPT é 4.096, no GPT pago eu acho que é 32 mil, uma coisa assim, né? De qualquer maneira, o volume de tokens, mesmo do GPT 4.0, é bastante pequeno para você passar o banco de dados inteiro. Não dá para fazer isso. Então, o ideal seria que você, dado uma consulta, uma interação no prompt, você de alguma forma pudesse ir na sua fonte de dados privada e filtrasse os dados e passasse para o ChatGPT, ou o que quer que seja, aquilo que interessa para responder ao usuário. Ora, o que no fundo você precisa é uma espécie de índice em cima dos seus dados. O que o Llama Index é isso. Ele fica no meio do caminho entre um prompt
do, do ChatGPT ou do LangChain e os seus dados. E tenta filtrar os seus dados, transforma tudo em tokens, indexa esses tokens, e aí passa apenas os tokens que, de alguma forma, serviriam para responder a sua consulta. Isso é muito parecido com o método de acesso num banco de dados tradicional. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas vale a pena entender direitinho como é que o Llama Index funciona, porque ele é bastante útil na hora da gente desenvolver aplicações. E a documentação, esse link aqui, tem coisas bem interessantes. Bom, agora, para satisfação de vocês, chegamos ao final. Eu só vou fazer alguns comentários mais filosóficos, mas, em última instância, a gente tem algumas coisas que eu gostaria de entender das LLMs, né? Como é que a gente combina uma LLM com dados privados? Como é que a gente estende, se vocês preferirem, ou fine-tune, o nome que vocês quiserem dar, uma LLM que foi treinada para um conjunto muito grande de dados com um conjunto específico de dados que você está interessado? Como é que a gente faz isso? Não é muito trivial, mas a gente tem pistas sobre como é que a gente pode fazer isso. A outra questão é essa questão de acurácia, né? Como é que eu evito responder ao usuário com dados falsos, como esses exemplos que eu dei para vocês do Dom Pedro I? Uma terceira coisa, eu falei, o Alpaca pega o Llama e com algumas instruções e treina o Llama para fazer um chat model. Bom, será que esse chat model que eu gerei dessa forma, ele é adequado? Ou seja, ele cria um diálogo útil com o usuário? Um diálogo útil não é uma coisa tão simples assim de definir, mas o diálogo devia convergir para o que o usuário está pedindo, né? Então, isso também não é nada simples a gente responder. Tem um monte de outros assuntos aí. Um deles bem interessante é como é que eu distingo um ensaio, não, um trabalho de um aluno de um trabalho que foi feito pelo ChatGPT, com o aluno interferindo ou não. Como é que eu descubro se alguma coisa veio para um lado do language model feito automaticamente ou se foi feito à mão? Eu fico brincando que tem uma maneira de descobrir isso. Se o texto tem muito erro de crase e vírgula, então foi feito pelo aluno. Se ele não tem erros de crase e vírgula, então foi feito pelo ChatGPT. O que é bem verdade. O ChatGPT faz quase nenhum erro gramatical. Eu, pelo menos, não vi nenhum texto com erro gramatical do ChatGPT. Enquanto de aluno, eu estou cansado de trocar vírgula de lugar, né? Mas tem outras ideias bem interessantes aqui. Uma delas que está aqui, né? Você gera automaticamente o texto, mas coloca alguma coisinha lá no texto que é uma espécie de marca d'água de que aquele texto foi gerado pelo ChatGPT, por exemplo. Isso não é uma ideia nova, isso é uma ideia muito antiga. E lá pelo século XVIII, quando o pessoal fazia a tabela de seno, cosseno, logaritmo, eles tinham que fazer à mão. Então, você já imaginou a trabalheira que seria você ter uma tabela de seno e cosseno com 10 decimais feita à mão? É um trabalheiro infernal, né? O que o pessoal que fazia essas tabelas fazia? Olha só, um seno de 40 graus e 30 segundos na nona casa decimal não é 8, é 9. Aí eu vou lá e troco para 9. Aliás, troco para 8. Se alguém copiar a minha tabela, eu vou lá direto e olho para ver se ele copiou e ali está 8. Se tiver 8, ele copiou de mim, porque o valor certo é 9. Eles faziam isso, tá? Então, o que a gente está dizendo aqui não é novidade nenhuma. É a mesma lógica para você colocar coisas que são imperceptíveis para um ser humano normal, mas que você tem um algoritmo para detectar. Outra questão mais genérica é essa história de avaliação desses modelos. Esse paper aqui é particularmente interessante,
porque eles propõem uma forma de avaliar as linguagens que avalia o quão a linguagem é tóxica, quanta toxicidade ela deixa passar, quanto groundness ela tem ou não tem. Então é bem interessante isso daqui. São tópicos que diferentes disso que eu estava falando, mas que vale a pena a gente atacar. O transformar de linguagem natural para SQL seria um desses tópicos, mas é mais do mesmo. Esses daqui não, são bem diferentes. Se alguém estiver interessado nisso, ou coisas parecidas com isso, a gente tem aquela segunda parte do curso, onde a gente poderia sintonizar as apresentações para algo que vocês estejam interessados. Então, a primeira metade do curso é mais ou menos fixa, a segunda metade é um pouco flexível. Não muito, mas um pouco flexível. Eu queria terminar só o papo de hoje com uma coisa interessante. No primeiro semestre, teve um debate bastante grande sobre o uso desses modelos. Então, chegou ao ponto de ter uma carta aberta. Esse aqui é um dump de março desse ano, né? Dizendo que, pedindo para as grandes empresas pararem com essa pesquisa em LLMs ou IA generativa de uma forma geral, até que o impacto dessa tecnologia tivesse um tanto mais claro, né? Bom, desocasamente, aqui foi o professor Furtado que mandou, desocasamente o pessoal está muito preocupado que essas ferramentas vão produzir desemprego, porque muita coisa pode ser automatizada. Bom, isso é verdade, mas isso também é verdade acerca de uma furadeira. Você compra uma furadeira elétrica, aquilo ali te ajuda a fazer furos com muito mais facilidade do que antigamente a gente fazia. 50 anos atrás a gente fazia. Eu não compro muito essa ideia. Essa discussão sobre você gerar uma ferramenta que produz alguma coisa que é muito semelhante ao que o ser humano conseguiria produzir, também não é novidade. Esse Elijah, gostado que eu lembrei do Elijah, porque eu tenho esse livro, eu conheci o autor Weizenbaum na época que ele estava escrevendo esse livro. E, curiosamente, eu já vi essa analogia em outra ocasião. O Elijah é muito antigo. O Elijah foi uma aplicação que o Weizenbaum desenvolveu de Lisp. Só que, no fundo, na época que ele escreveu Eliza, não existia o Lisp. Então, ele teve que escrever um interpretador de um subset do Lisp. E depois, tem aqui um nome. Nem diz qual é. Eu esqueci o nome desse interpretador desse dialeto de Lisp. Então, Weizenbaum escreveu esse interpretador e depois queria escrever uma aplicaçãozinha para mostrar o poder do Lisp. Aí ele escreveu uma aplicaçãozinha chamada Doctor, que supostamente seria algo que fingisse que era um psiquiatra, né? Então você pergunta alguma coisa para a interface te pergunta outra coisa. Como ele não tinha muita paciência para escrever esses diálogos, ele pegou um manual de psiquiatria, é, de terapia, né? E foi criando as regras a partir do manual. E aí gerou essa aplicação chamada Eliza. Eliza é em homenagem ao Pygmalion, aquela peça de teatro que tem uma menina que tem uma pronúncia horrível, não sabe falar inglês direito, e um professor de inglês, como é que é o nome do professor? Esqueci. Ele se dispõe a ensinar, o desafio dele era ensinar a menina a falar inglês direito. Isso ficou famoso num filme com esse é o Pygmalion, é um filme famoso, foi uma peça de teatro famosa que ficou em cartaz muito tempo. Mas, enfim, o Elijah, nada... Oi?
o filme My Fair Lady, e o My Fair Lady. professor Higgins. Professor Isso, Higgins. isso. Como é que é o nome da artista? Aquela artista magrinha. Putz. Bom, enfim, se vocês pegarem My Fair Lady, vocês vão ver o que eu estou falando. Mas, enfim, por que eu estou falando nisso? Porque essa aplicação do Elijah não era nada. Era tipo assim, minha mãe é muito chata. Aí o Elijah respondia, fale-me mais sobre a sua mãe, como se você estivesse fazendo a análise. Só que isso virou moda. Reza a lenda que a secretária do Weizenbaum queria sentar e interagir com o Elijah num teletipo, né, não tinha terminal, trancada dentro da sala. Ela não queria que ninguém estivesse por perto quando ele estivesse interagindo com o Elijah. E esse troço viralizou. Isso eu estou falando de 1960, né? 60 anos atrás, 1960 e tantos, antes de 1970. E aí o Weizenbaum ficou tão irritado com isso, porque ele não é nada, ele não fez nada. Aquilo ali era uma coisa extremamente simples e que emulava um comportamento de um ser humano, nada mais do que isso. E o pessoal estava achando que estava dando trela a que o Elijah tinha um comportamento semelhante ao psiquiatra, né? Fazendo psicanálise, né? Aí ele ficou tão irritado que ele escreveu esse livro, Computer Power and Human Reason, que está lá sentado na minha estante. E deixou de trabalhar em inteligência artificial. Ele largou. Ele era um dos fundadores do AI Lab lá do MIT, junto com outros famosos aí. Então, não é a primeira vez que uma ferramenta que, no fundo, não tem nenhum comportamento humano é tomada como se tivesse um comportamento humano, né? Esse é que incomoda no ChatGPT, né? Agora tem uma outra coisa, né? O ChatGPT, nessa história de gerar texto, ele consegue fazer coisas que parece realmente que foi feito por alguém, parece trabalho criativo. Você manda ele gerar poesia, ele gera poesia. Ele gera música, isso aí está no jornal, não preciso ficar repetindo para vocês, né? Agora, será que isso é trabalho criativo num sentido um pouco melhor? O que o GPT faz é simplesmente gerar texto concatenando o texto que ele aprendeu da web, né? Ele foi treinado com coisas da web, então o que ele faz é sair concatenando o texto de uma forma que pode ser até correta ou incorreta, lá como a história do Dom Pedro I. Então, será que isso é trabalho criativo? Não, se vocês acreditarem que não é trabalho criativo, e que isso é puramente a resposta do GPT não é trabalho criativo, é puramente uma concatenação de texto disponível na web, essa apresentação que eu acabei de resumir para vocês também não tem nada de criativo. Isso aqui eu peguei coisas da web, coisas dos papers aí que eu esbarrei, peguei um pedacinho aqui, outro lá e fiz essa composição da apresentação. Então, qual é a criatividade dessa apresentação? Sobre esse ponto de vista, nenhuma, né? Então, eu sou tão criativo ou não quanto o ChatGPT. Aí você pode ir mais adiante e perguntar se trabalho criativo é uma prerrogativa do ser humano moderno. Quer dizer, será que alguma coisa é música, ou texto, ou criação literária, criação musical? Será que isso só vai ser considerado algo criativo se for feito por um ser humano? Isso não é uma pergunta, isso é uma pergunta muito mais complicada que a anterior, né? Agora, é uma pergunta importante. Eu fui procurar o que é trabalho criativo na web e apareceu isso aí na Wikipedia. Por que essa ideia de trabalho criativo ela é importante? Porque por causa de copyright. Então, o que esse texto aí está dizendo é o seguinte: é muito pouco provável que duas pessoas, num processo criativo, criem a mesma coisa. Então, o princípio básico do copywriting é que é muito difícil, num trabalho criativo, ter dois trabalhos que coincidam muito. Então, a ideia de plágio em música
Pode ter alguma coincidência de não sei quantos acordes, um número pequeno de acordes. Se tiver mais do que isso, é plágio. Bom, isso é uma definição de trabalho criativo bastante pragmática, usada em direito. Isso que eu copiei daí é de direito americano, né? Agora, será que é isso mesmo? Meio complicado. Se vocês disserem que não, o trabalho criativo é uma prerrogativa do ser humano, então é claro que o trabalho do ChatGPT, a saída do ChatGPT ou de qualquer ferramenta AI generativa, não é trabalho criativo, porque aquilo não foi feito por um ser humano. É a mesma confusão lá do Elijah. Só que aí a gente cai numa outra discussão hilária. Isso aí que vocês estão vendo na tela é uma fotografia de uma pintura de a caverna de Altamira. Estima-se que a caverna de Altamira tenha sido ocupada por hominídeos mais ou menos entre 36 mil anos atrás até 10 mil anos atrás. Então, as pinturas que tem em Altamira não são do Homo sapiens sapiens, não são do homem moderno. Quando descobriram essas pinturas, como é que é o nome dele aqui? O Santuola publicou um paper analisando as pinturas de Altamira, dizendo que aquilo foi feito por homens há 36 mil anos atrás. A comunidade científica caiu de pau em cima dele e dizia que não era possível que hominídeos tivessem a capacidade de produzir figuras, arte. A arte era prerrogativa do ser humano moderno. Como aquilo não tinha sido feito por um ser humano moderno, se a datação tivesse correta, era fraude. Ou seja, o que esse touro que vocês estão vendo aí era fraude. E essa discussão demorou 20 anos. Só na virada do século, que eles começaram a encontrar um monte de outras cavernas com essas pinturas, é que eles tiveram que abandonar a ideia de que o que estava descoberto em Altamira era fraude. Não, o que estivesse em Altamira era verdade. O ser humano mais primitivo do Paleolítico, ele era capaz de trabalho criativo, tanto quanto o ser humano moderno. Isso mudou completamente. É interessante, né? Porque isso aqui já tem mais de um século, né? É interessante levar 20 anos para a comunidade científica cair em si e dizer, não, isso daqui é trabalho criativo e não foi feito por ser humano moderno. Isso é uma quebra de paradigma, para ver como o humano é preconceituoso. Agora, isso não é a única coisa. Então, moral da história, resumindo o que eu acabei de falar, as pinturas de Altamira levantaram um debate acalorado porque a comunidade acreditava que trabalho criativo era prerrogativa do ser humano. Não é verdade. E existem coisas mais antigas que Altamira. Essa pintura aí, que eu não faria coisa muito melhor, é de 45 mil anos atrás. Então, acredita-se que essa seja a representação de um animal mais antiga que se tem notícia. É só que na Indonésia, não é na região franco-espanhola lá, né? Então, moral da história, você dizer que trabalho criativo é prerrogativa do ser humano, existe com antecedência, existe um antecedente onde essa afirmação levou a comunidade científica durante 20 anos a dizer besteira, literalmente, né? Então é bem complicado a gente, digamos assim, desmerecer o que o ChatGPT e outros fazem. Pronto, a gente tem que analisar direitinho o que é ser trabalho criativo, distinguir o que é de ser humano, e será que isso aí é adequado e simplesmente é uma ferramenta para ajudar a gente a escrever SQL, por exemplo. Eu nunca sei como é que eu escrevo SQL direito. Há 50 anos que eu escrevo SQL, eu sempre tenho dúvida. Eu vou lá no Google
e busco lá onde é que é o correto. Agora eu não busco mais no Google, coloco lá no GPT e ele me diz como é que aquela consulta tem que ser escrita de forma correta. Enfim, pensem nisso. Sim, professor Furtado. Muito bem, É. ótimo. Bom, meninos e meninas, então, olha só, próxima aula é por conta. Deixa eu voltar aqui. Próxima aula é por conta desse grupo T1 aqui, que já. O grupo T1 já é falar sobre GPT. Então, eu posso separar para vocês alguns papers para vocês começarem a se distrair. Eu coloco aqui dentro do nosso site, né? Onde é que está isso? Já fechei. Eu vou colocar aqui dentro do nosso site um folderzinho com GPT Family e coloco ali algumas coisas para a gente se distrair. E nesse começo, eu pediria um pouco de paciência, a gente estudar como é que são esses modelos. Depois dessa primeira metade, aí a gente já fica mais para o lado das aplicações, que no fundo é o que interessa. Tá bom? Bom, obrigado, Professor, menino. Fale, quem está só uma falando? dúvida. É Luiz de Abreu que está falando. É só uma Oi. dúvida. Com relação à criação do grupo T5, vai ter alguma redistribuição de datas dos trabalhos? Eu não sei se o T5 vai ficar encaixado, como é que vai ser? Pois é, eu vou. Deixa eu voltar lá, então. E como eu estava brincando com vocês, essa história de planejamento tem dois problemas. Um problema é que sempre aparecem alunos a mais, como aconteceu aqui, e a gente tem que replanejar para acomodar tudo. A outra questão é que já teve pandemia, como é que é? A Autostrada Lagoa Barra fechada, greve de caminhoneiro, tiroteio na Rocinha, o mais que vocês queiram inventar que atrapalhe o nosso planejamento. Então, eu vou ter que pegar essa parte toda do final de setembro, puxar para baixo um dia para acomodar uma primeira apresentação do grupo 5. E é a mesma coisa aqui. Então, eu vou ter que inventar 3 dias de aula a mais. Ou 2 dias de aula a mais, não sei. Vou ter que olhar aqui como é que fica o mês de dezembro. Então, a gente vai ter que entrar um pouquinho no mês de dezembro para acomodar. Outra opção que a gente tem é, às vezes, acomodar 2 apresentações, em vez de esse grupo do T3 e T4 falarem em dias diferentes, falam no mesmo dia. Não sei, eu vou ter que pensar como é que a gente pode fazer isso. Mas, certamente, o T5 vai ter uma apresentação aqui no dia 27, né? Então, isso tudo vai chegar para baixo. Vamos ver como é que fica. Não estou nem considerando o professor viajar ou qualquer coisa assim, porque não está nos meus planos viajar esse semestre, né? Enfim, depois Beleza. eu aviso a vocês, tá bom? Tá entendido. Obrigado, professor. Tá bom, Luiz. Tchau, então. Bom, boa tarde a todos, tá? Hoje eu falei demais. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Tchau. Boa tarde, pessoal. Boa Obrigado, tarde. professor. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, Daniel. Boa tarde.